Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! A tecnologia ILPF é uma estratégia de produção agropecuária que integra numa mesma área diferentes sistemas produtivos, agrícolas, pecuários e florestais. Pode ser feito em cultivo consorciado, em sucessão ou em rotação, de forma que haja benefício mútuo para todas as atividades. Essa forma de sistema integrado busca otimizar o uso da terra, elevando os patamares de produtividade, diversificando a produção e gerando produtos de qualidade. Eu, Valdir Franzini e o agrônomo Carlos Raupp estivemos em mais uma edição do tradicional Dia de Campo sobre Integração Lavoura Pecuária Floresta, ILPF, na Fazenda Santa Brígida, em Ipameri, no estado de Goiás. A Fazenda Santa Brígida é propriedade modelo em integração Lavoura Pecuária Floresta e unidade de referência da Embrapa há mais de 16 anos. O evento foi promovido pela Associação Rede ILPF, parceria público-privada formada pela Embrapa, Cooperativa Cocamar e as empresas John Deere, Syngenta, Bradesco, Soesp, Sementes Oeste Paulista e Suzano. O Dia de Campo contou com o apoio da Universidade Estadual de Goiás e da Prefeitura de Ipameri. O Dia de Campo contou com 4 estações técnicas que trataram dos seguintes temas. Na Estação 1, o consultor Roberto Freitas apresentou o Sistema Santa Brígida de Produção Agrícola. Já na Estação 2, William Marquió discutiu o Sistema Intensivo de Produção Animal. A Estação 3 foi conduzida por Marco Antônio Nogueira, que apresentou a utilização de bioinsumos para aumentar a eficiência de uso de nutrientes. E, finalmente, a Estação 4 contou com a participação de Roberto Guimarães e Robélio Marchão, que discutiram o balanço de carbono em sistemas do ILPF. No retorno deste evento, eu e o Carlos conversamos sobre nossas percepções dos temas apresentados. Nós esperamos enriquecer ainda mais o sistema ILPF, trazendo nossas experiências e perspectivas para novas discussões. Que tal aplicar na prática o que foi aprendido no Dia de Campo? Experimente implementar alguma das técnicas e estratégias apresentadas nas estações técnicas e observe como elas podem melhorar a produtividade e sustentabilidade de suas atividades agrícolas e pecuárias. Vamos lá? Podcast Academia do Agro. É assim que funciona, né? Exatamente. E aí você tem que ter paciência, você tem que... Paciência. Aí depois você tem que tirar ruído, depois você tira... Tu ouve uma entrevista umas 4, 5 vezes. Às vezes. Ué. É meio picotado, né? Quando você faz a entrevista, você já tem a noção das coisas. Os primeiros erros você já consegue Às vezes perceber. até anota, de certo. Exatamente. Marca o tempo, depois, 15 minutos, 15 minutos e meio. Mas Deu depois, isso. aí tem os gaps, o Zé, o Né. Não dá para tirar tudo. Até porque se você fizer isso, você perde a naturalidade da entrevista. Entendeu? Mas aí você tem que equalizar, aí depois você tem que equalizar o volume, a altura, né? Você tem que fazer, procurar dar um brilho maior na voz, que chama de fazer uma condensação. Depois tem o fator de você fazer o que chama de normalização, é porque ele coloca o som todo das frequências todo na mesma faixa, uma determinada faixa, para que não dê aqueles estouros, sabe? Na hora da pessoa ouvir.
bonito. É bacana, é um trabalho bonito, não é ruim. Eu faço isso com os crônicas e quando eu faço meu próprio áudio, áudios mais curtos, né? Aí eu não passo para edição, mas o Alex, que é meu produtor, as partes grandes é ele que faz os meus clipes, ele que faz os spots, né, que a gente chama. Ele é da onde? Ele é de Minas Gerais, Ipatinga, eu acho que é Ipatinga. Você conheceu ele através do mundo do podcast, assim? Exatamente. Ele deu uma entrevista uma vez lá na escola do podcast que eu fazia, e aí eu entrei em contato com ele e tal. Daí, um grande parceiro, cara, tem 3 anos comigo. Eu tinha começado com um editor lá do Rio de Janeiro, Felipe, profissional. Pra você ter uma ideia, ele é o diretor de áudio, era na época, hoje é outra pessoa, não sei se é a mesma pessoa, daquele programa da Fátima Bernardes, Um Encontro, que tem na Globo. Sei. Ele que era o responsável pela mesa de áudio, né, todo o controle de áudio do programa, era da Globo. Mas nas horas vagas dele e à noite, ele fazia a edição, né, de áudio, produção de áudio, de clipe e tal. Baita profissional. Só que o custo muito alto, né, por episódio. Imagino. E aí com o Alex, não, o Alex chega a um bom termo. E semanalmente eu mando um episódio para ele. Em 48 horas ele me entrega zerado. Uau. Eu faço, mas eu não sou profissional em si, né? Alguns detalhes, uma vez eu fiz a edição de um áudio, do meu áudio. Falei, eu vou tirar algumas coisinhas aqui que eu estou achando feio. Tirei. Aí eu mandei para ele. Aí ele falou, você mexeu no áudio, né? Aí eu falei assim, mas por quê? Deu para anotar. Você tirou alguns ruídos, estava no meio, não tirei. Só que na hora de você cortar, você cortou um pedaço da sua fala, ou final ou inicial. E aí eu falei, puta merda. É o detalhe, né? O cara tem ouvido, né? O cara tem. Mas, Rafa, fala pra mim. Nós passamos quantas estações? Foram 4 estações. A primeira estação foi sobre a do consultor, né? Isso. E o que você capturou de bom lá dele? Você se lembra? Eu tinha que olhar nas minhas notas ali, mas ele foi uma pessoa que falou muito dos sistemas. Ele falou muito do convencimento. Ele falou muito do sistema soja, milho. Aí ele falou, claro que ele não entrou em detalhes, era uma pessoa que eu queria saber, por exemplo, como é que ele fazia o travamento. Tudo bem, até que não era uma pastagem que ele usava, né? 15 minutos só, né? Mas ele trouxe ali, falou da importância das variedades, falou muito dos panicums, aliás, todos falaram muito dos panicums, que são forrageiras que têm um maior ganho, maior volume, né? Tem um pouco mais de proteína, né? Então ele falou muito sobre esse manejo. Uma coisa que eu achei bacana, que até eu tinha um pouco desse conceito, a questão de pisoteio, de compactação, e ele disse, cara, pode até haver uma compactação com a pata do animal, mas tu tá trabalhando com um pânico, uma braquiária, ele também falou de braquiárias, né, que vai te jogar um sistema radicular a 3 metros. Então isso vai neutralizar, vamos dizer, entre aspas, a questão da compactação. Então, achei bacana isso. Não me lembro mais detalhes, mas eu acho que são... Uma coisa que me chamou a atenção naquela apresentação dele, uma delas foi a questão daquela evolução comparativa que ele fez da própria Fazenda Santa Brígida, em relação, por exemplo, à Revolução Verde, né? A modificação que teve, né, os processos de manejo, né? E com a economia, né, que isso hoje traz para o sistema e dá até a sustentabilidade desejada. For ali a questão soja, milho, pasto, boi, né? E o que você pode trazer, o que você tinha. Eu acho que ele falou de carbono, não? Ele falou, a passando, até ele disse, né, que ele considera que a produção agrícola até colabora mais com carbono do que ele falou que o colega dele da área animal e defendia, né? Mas esse passo que ele disse é o seguinte, ó, quanto mais produtividade nós temos alcançado, mais rentabilidade a gente está obtendo,
maior sustentabilidade a gente está acontecendo. Isso eu achei. Quanto mais rico o sistema, né? Muito mais rico o sistema. O sistema que é soja, milho, pasto, boi. A segunda estação foi do William. William. Ele é mais a parte de manejo. O que eu gostei, os take-homes dele, de novo, falou muito bem dos panicums, né? Foi ele que foi uma coisa assim que para mim foi um aprendizado, que eu tenho panicum e eu tenho o Zuri, que é o panicum mais moderno, vamos dizer, no processo de melhoramento, no processo de lançamento de novos panicums, né? Que é o Zuri, que é um lançamento da Embrapa, né? Que é daquela mesma turminha lá do Mombasa, né? Do Tanzânia, né? E agora o Zuri, né? Então ele é o mais, entre aspas, evoluído, vamos dizer assim. E ele falou muito da complexidade do corte dele, né? E isso eu achei legal, ele até fez o comentário do funcionário que estava lá dentro dos rotacionados dele. Ele tem ali um rotacionado de 85 hectares e tem 16 piquetes nesses 85 hectares. Lá no meio ele tem a praça de alimentação, tem aquele sistema que eu acho fantástico de pesagem dos animais. Que ele comentou sobre pelo brinco, né? Pelo brinco. Aciona quando ele é uma balança com brinco eletronicamente sincronizado. Quando deu peso, ele apita, né? Isso é um sistema que, na minha visão, se paga. Eu não tenho ele, mas ele se paga pelo seguinte. Ele mesmo comentou outra coisa que eu achei. Ali eu acho que é um dos lugares que eu mais curti, assim, sabe? Ele falou o seguinte: aqui nós temos um range. Outra coisa que ele comentou: aqui se faz engorda, aqui não se cria animais, aqui se compra os animais por questão de mercado, né? Vai num leilão, vai num lugar, vai num fornecedor, tu compra animais de vários tipos. Até que ele até brincou que isso aqui é um pequeno Senargen, é um banco genético de gado, né? Ali tinha uns taurinos, tinha zebuíno, tinha taurino puro acho que não tinha, mas todos cruzados, né? Então tinha zebuíno, cruz de zebuíno com taurino, sangue europeu, sangue zebuíno, coisa e tal. Mas enfim, o ponto que é importante, e esse equipamento te mostra, claro que o olho do teu funcionário, que é o teu grande parceiro, é o teu funcionário que está lá avaliando, está decidindo quando tu vai fazer a troca de um piquete para outro. Porque não adianta, tu pode criar com X centímetros, com coisa e tal, tu vai lá e muda, mas nada substitui. Aí tem um dia que choveu um pouquinho mais, um período de chover, tu pode deixar mais do que 2 dias, ou então vai deixar um dia só. Mas enfim, ali ele comentou que ele tinha animais que estavam ganhando, ele falou bem isso, né? Mais de 1.000 gramas por dia, e animais estavam ganhando 300 gramas por dia, que estava dando uma média de 900 gramas por dia, uma coisa assim. Então aí você, com esse sistema de pesagem, você vai descobrir quais que são o animal 35, 19, 17. Você individualiza, né? Não estão ganhando como devia ganhar. Então são animais que tu pode retirar daquele grupo ali e vai lá, vai vender eles, vai dar vai para um pasto menos rico, né? Dá outro uso para ele, porque ali ele não está, é uma coisa intensiva, ali ele não está te trazendo o ganho que você quer ter. De novo, lotação ali, 10 UAs por hectare. Isso. Uma UA é 450 quilos. Tá? Ou seja, 4.500 quilos de carne por hectare. Carne viva, né? De animal vivo por hectare. Então isso eu achei bacana. Voltando ao Zuri, número mágico do Zuri, passou de 70, nem que tu vai roçar. E eu, por exemplo, lá na minha fazenda, como nessa época eu estou com pasto em muita abundância, guess what, né? O meu Zuri tá lá, tá crescendo, tá lá com seus 70 centímetros já. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou tirar todas as minhas vacas, e hoje todas as minhas vacas com cria que eu tenho nessa propriedade, na Nossa Senhora da Lapa, elas justamente joguei elas num andropógon, que é um outro tipo de pasto, que é muito bom, um pasto simples, não é um pasto rico, mas é um pasto que é o primeiro, assim como o Zuri, hein? O Zuri é um pasto das águas, né? E é o primeiro pasto a rebrotar quando começam as águas. Então, tu tem que explorar ele nas águas bastante,
e aí no finalzinho das águas tirar o animal, deixar ele crescer para te dar um feno, né, em pé ali. Mas o ponto é, eu, por exemplo, uma das take home message que eu tive dali, eu ia tirar os meus animais de um pasto que eu tenho antropólogo, que eu justamente botei um grupo grande de animais lá para não deixar o antropólogo criar aquelas varetas, né, fibrar, e vou jogar eles todos. Ali eu tenho 150 matrizes. Vou jogar essas 150 matrizes, todas elas com cria, né? Vou jogar elas todas em cima desses uri para baixar esse bichão mesmo. E aí, Valdir, que vem, eu falei a mesma coisa pro Paulo Ozaki. Cara, tragam pessoas, Valdir, traz um cara para falar sobre pré-secado, Valdir. Pré-secado é o grande lance da pecuária no Brasil, principalmente no Brasil Central. Porque qual é o grande problema da pecuária? Seja ele cria, seja ele recria, como eu te falei antes, cada vez é mais cria e engorda, né? Porque tu já está elevando um animal depois da cria para uma categoria mais alta. Mas qual que é o teu grande problema? É comida na época seca. E qual é o teu análogo a isso? O que acontece? Uma abundância muito grande de comida na época das águas. O pré-secado, diferente da fenação, conhece pré-secado? Diferente da fenação, o que acontece? A fenação é o quê? Você passa uma segadora, você corta aquele teu pasto, aí você tem que deixar ele secar, mas secar mesmo, sei lá que quantidade lá, que umidade, e aí você vai fazer os teus fardos. Beleza? Fazem isso com restos de cultura, com soca de cultura, coisa e tal. Mas o pré-secado, você vai lá, passa a segadora, corta ele, logo em seguida tu enlera ele, logo em seguida tu enfarda ele e logo em seguida tu envelopa ele. E aí ocorre um pouco de fermentação lá dentro. Ok. Certo? E aí tu vai, pega esses rolos e guarda eles para dar no inverno. Então, se eu tivesse um equipamento pré-secado, eu ia passar naquele meu zuri muito antes de ele atingir os 70 centímetros. Né? Então, tudo isso, eu viajei um pouco no meu manejo, são coisas que eu aprendi naquele cara. Eu acho que ele foi muito feliz, aquele consultor. Até peguei o telefone dele, nome, tudo, né? Podcast Academia do Agro. Aí nós vamos para aquela terceira estação, qual foi? Aquela. Tá, mas voltando à segunda, né? Então achei muito bacana isso, porque ali na segunda ele fala muito de manejo, tá? Muito de manejo. Adorei. Então eu acho que é isso. Na segunda, muito de manejo, de pecuária, e aí o gancho também da importância, isso foi na segunda também, da importância de você explorar como pecuária por 2, 3 anos e aí voltar para a agricultura, porque vai botar fertilizante em maior quantidade, deve fazer alguma doaçãozinha com a agricultura, para o grão pagar esse teu investimento, entendeu? Plantio direto, obviamente. Então é isso, gostei muito. Como é que é o nome dele? William, né? William. Muito bom. E aí, a terceira, né? A terceira foi... Bioinsumos. Para mim foi outra. Aliás, todas elas foram boas. Mas a terceira, coincidentemente, eu estava, nos últimos dias, eu tenho discutido bastante sobre isso. Se falou sobre Azospirillum, o Azospirillum brasiliense, cepa 5 e cepa 6, ou cepa 4 e cepa 5. Isso aí. E ele falou dos trabalhos dele e da doutora Hungria, que eu assisti um podcast, não sei de quem que foi o podcast da Hungria, hein? Da doutora Hungria. Foi com o Rogério? Pode ter sido. Porque ela ganhou um prêmio Bung recentemente, essa pesquisadora. A mulher está muitos anos trabalhando nessa parte de isolamento de cepas, coisa e tal, para inoculação. Foi tu que entrevistou um senhor... Solon, isso. O que o Solon falou? Qual que é o país que mais usa biológicos? Brasil. E isso em função do quê? Da inoculação. Valdir, é isso que eu acho fantástico. Eu sempre falei isso para ti. Eu conheci podcasts através da Academia do Agro. Aí depois, no dia 22 de dezembro, e aí, meu mundinho era o Academia do Agro. Mundinho, todos falam. Tu entende o que eu quero dizer? Meu mundo era só a Academia do Agro.
Aí depois, no 22 de dezembro, vocês fizeram um lá. Com a turma um encontro dos podcasts. Conversa com o Mário de vocês lá, né? Mas foi super legal. Pô, peraí, tem esse cara, tem aquele cara. Aí eu passei a ouvir também a Agro Resenha, passei a ouvir esse senhor, o Rogério. Mundo Podcast. MAP. Isso, é MAP, né? Mundo Agro Podcast. Mundo Agro Podcast, exatamente. Não conheço ele, né? Não, é um rapaz novo. Que nem... Não, ele tem cara de ser um senhor. Sim, mas tem barba, ele deve ter os seus 50 anos. Sim, não, é isso aí. 40, é isso aí. Não, é isso que eu acho. Cara, mas... Porque ele é professor da universidade lá em Sinop, né? E ele trouxe também alguma coisa de integração lavoura-pecuária. Ele trouxe um episódio. Mas, enfim, voltando então a esse Solon, a doutora Hungria, sabe? Aquele menino e o Frederico lá da Trade Corp. Isso foi tu, né? Foi, esse aí fui eu. Isso. Ela é venezuelana, né? Não, claro, sim, me lembro. Ela é colombiana. Colômbia. Não, me lembro também. Então, gente, isso é um assunto muito... Tanto é que a Corteva comprou a Stoller, né? Todo mundo quer entrar nos biológicos. E, cara, é uma belíssima de uma sacada, né? É uma belíssima de uma estrutura. Todas as empresas... Tu vê, o Hugo falou sobre isso também. O Hugo Molinari está aí sempre, né, entrando firme nessa parte de RNA interferente e também na área de biológicos. Eu não sei se ele chegou a falar muito de biológico, mas mencionou. Mas voltando então, aquela foi a terceira estação, né? Foi a terceira. Em primeiro lugar, eu gostei. Casualmente, isso o podcast que me trouxe, né? Eu tinha ouvido essa de Solon, tinha ouvido essa da colombiana, tinha ouvido essa da doutora Hungria. Então eu já cheguei assim com as expectativas corretas ali, né? Aí o cara trouxe um monte de dicas. De novo, nenhum das estações ali foi 15 minutos. O cara tinha 15 minutos de falar e 5 minutos para uma pergunta, né? Mas aí ele estressou a importância do Azospirillum e mostrou com experimentos muito fortes, muito robustos, isso aí, com dados de vários anos, mostrando o ganho em milho. Ele passou um número mágico, 25% de economia de nitrogênio em milho. Bom, cara. E não é palpite, não é palpite, não é empírico, não é comprovado. Exatamente. Então, velho, eu achei muito legal isso aí também. E aí, falou dos Azospirillum, falou em milho, falou disso, não sei se foi o Solon, não, a doutora Hungria tinha falado, tem um trabalho dela, ela tinha falado sobre como é que chama? Coinoculação. Nunca tinha ouvido falar disso. Coinoculação do risóbio. No risóbio no feijão. Bem certinho, teu amigo aí, né? Ótimo. Do risóbio com o Azospirillum, né? No caso aí, sim, em leguminosas. Ele apresentou uma série de resultados lá em leguminosas, mostrando as fixações, mas assim, o que mais me chamou a atenção ali é o seguinte: Azospirillum em pastagem. Aí as dicas que ele deu: aplicação em pastagem, via foliar, aí que vem a beleza. Até eu fiz uma anotação minha: tenho que comprar um Micron esse ano para minha plantadeirinha, para minha querida Jumil lá, né? Que ele falou muito claro isso. Vai plantar o teu milho, põe no teu Micron só a bactéria, né? Sei lá, deve ter. Pega um André Aguirre, ele deve saber, por exemplo, o que pode misturar, o que não pode. Mas na dúvida, né? Põe só ela no Micron, deixa o químico para a semente. Né? E aí tu já vai vir com a semente da pastagem ao mesmo momento. Porque o grande lance da integração lavoura-pecuária é você plantar. No caso do milho, eu estou falando. Na soja eu não sei como seria, mas eu acho que é possível também. Mas no caso do milho, plantar os dois juntos, né? E aí tu vem com o travamento, né? Com a mesotriona, uma atrazina, coisa e tal. Vai travar aquele teu capim, para ele não competir tanto, né? Coisa e tal. Mas ali, naquele momento, entra com Azospirillum, né? E é barato, né, Valdir? Não, é muito barato. Isso, para mim, é muito dessa. E o que tem de empresas, de novo, tem o podcast ali, né? O que tem de empresas comercializando, né? É muita gente.
Você vê na questão de risóbio, né? Questão de inoculante. Quando eu plantei, e até meu vizinho já incorporou. Talvez uma das boas razões também de melhorou o nível de produtividade. Ele usava lá 3, 4 doses de inoculante. E eu falei, não, cara, eu não vou falar para você usar 15, não. Fica tranquilo, mas você vai usar 10. Toca 10, não tem dó. Barato, né? Mas não, por quê? Porque ele é de vida curta, ele tem que ter um ambiente correto, então você tem que ter uma população ideal ali para ele poder reagir, né? É a mesma, fazendo uma analogia, só que muito mais complexa, não sei se dá para dizer desse jeito, é a questão do RNA. Que rio é esse, hein, velho? Cara, eu tô com o nome dele na cabeça. Capivari. Ah, tá. Bonito, grande. Te lembro o Hugo falando sobre o grande gargalo do RNAi, né? Eles têm os alvos, eles já têm a RNAi que vai lá e silencia um aspecto metabólico do barriga verde, né? E mata, não deixa ele sobreviver. É uma interferase, né? RNA interferase, isso aí. Isso mesmo. Mas o ponto é como aplicar, né? RNA, qualquer solzinho, qualquer UV acaba com ele. Desativa, né? A questão da nanotecnologia, a coisa que ele bate muito, né? Por isso que ele está trabalhando muito com essas empresas que mexem com essa coisa de nanotecnologia para tentar, eventualmente, criar uma forma de você conseguir aplicar, né, esse RNA na tua planta e que ele esteja vivo e atue, né? Mas, óbvio, a bactéria não é tão complicada assim, mas também o ambiente é super possível de estragar ele, né? Foi muito interessante. Como você disse, todas tiveram aspectos bem positivos ali e mensagens claras, né? Não foi nada de enrolação. Podcast Academia do Agro. A quarta e última foi sequestro de carbono, né? Foi. Mas eu achei muito boa deles, porque eles foram bem claros, bem... Assim, uma matemática, né? Um raciocínio lógico bem montado. Bastante dados, né? Uma coisa que eu gostei, ali eu fiquei conversando um pouco com ele, depois de conversa, o parte de manejo eles conheciam bem também. Ali, pontos que eu gostei. Em primeiro lugar, aquele volume de dados que eles apresentaram, né? Sobre sequestro de carbono, sobre carne, como é que se diz? Carne carbono free, né? Carbono free não, carbono neutro, né? Aí depois ele mostrou o componente floresta do ELPF, na integração lavoura-pecuária-floresta, que o componente floresta, em sendo 15% da tua área plantada, já seria suficiente para neutralizar toda a equilibrar, né, os níveis de carbono. Perfeito. Uma outra coisa que ele comentou, que eu achei bacana, deu as dicas dos ranks, né, das distâncias entre os ranks. Por quê? Ali, da forma que estava nessa fazenda, os ranks eram de 15 metros. E ali você tinha um pânico ali, não sei se era Zuri, provavelmente, tinha muito Zuri ali, talvez era. Mas ali, se ela quisesse renovar aquele Zuri, botar uma agricultura ali, ela não conseguiria, né? Porque eles tinham só 15 metros de distância entre um e outro, né? Te lembra? Então ela teria que ter os 30 metros, senão a lavoura não ia ser uma lavoura produtiva. Isso ele falou. E até citou a questão de orientação, né? Só fazendo muito norte e sul que não. Tem que seguir, né? Seguir a trajetória do dia. Leste-oeste, né? Leste-oeste. Isso aí. Bom, lavouras de produção também, quando era híbrido triplo, né? Se fazia isso, né? Porque o híbrido simples ia sombrear o híbrido, a linhagem, né? Então se fazia muita lavoura leste-oeste. Até a Alice cuidava disso. Mas foi muito interessante a deles. Eu acho que eles deram essas dicas do plantio, coisa e tal. Foi no final ali, eles falaram um pouco da destoca, né? Que é um problema, vamos dizer, o que se faz com aqueles tocos que vão estar no meio ali, né? Você vai usar. Bela pergunta do rapaz. Mas aí eles têm formas de fazer com que aqueles tocos sejam, como se diz? Decomposto, né? E uma das coisas que eu conversei com ele,
depois ali no final, foi a questão do bem-estar animal, cara. E aí ele me lembrou, eu já tinha ouvido falar nisso. Tem um trabalho feito por uma pesquisadora de nome Isabel, quero ir atrás disso, Valdir, que mostra o quanto que se ganha em taxa de prenhez, em ganho de peso, quando o animal tem acesso ao bem-estar de uma sombra. Que isso em nenhum momento ele mencionou ali, porque de novo, né, 15 minutos, né? E isso tu claramente nota, né? E uma coisa assim que se falava antigamente, o zebu não tem problema nenhum, o Nelore não tem problema, pode ficar no solão brabo. Não é verdade. Ele quer também uma situação de conforto, né? De conforto. Tá? Aí tinha aqueles caras do Banco Santander ali, os meninos estavam escutando a minha conversa com ele ali que eu estava. Aí eu disse, gente, eles, mas tem isso também. Eu disse, gente, vamos fazer o seguinte, vamos ter essa conversa aqui lá no meio do sol. Vamos ver se vocês aguentam 5 minutos. Se nós aguentamos, não é só vocês. Se nós aguentamos, não é que 3 minutos. Não, tudo bem, vamos embora. Mesma coisa, tipo. Mesma coisa. Então, ali é muito mais dados, né? E assim, mostrar, é tudo longo prazo. Eles falaram de situações ali naquela... mencionaram também sobre outros usos, né? Que não só eucalíptico. Outra coisa que eles comentaram também. Por que eucalipto? Porque é uma exótica, né? Imagina tu fazer ali uma plantação de piqui, né? Talvez nunca vão deixar, uma nativa qualquer, nunca vão deixar tu colher esse material. Tem que ter um processo que permita, ambientalmente falando, que você vá poder explorar essa árvore nativa. Por quê? Porque você plantou ela, né? Isso é um aspecto também a ser considerado. Então, ali mas estão fazendo com barura? Não, mas é a mesma coisa. Mas aí eles vão aproveitar o fruto, né? A amêndoa, né? Mas o receio é esse. É bem isso. Mencionou isso aí. E eu acho que é isso aí, ué. Isso é um resumão. Aí beleza, Raul. Fizemos nosso bate-papo. Esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!